Oi gente, olá, comprometido o vídeo, né, da Escola Dominical, onde a gente vai estar tratando, nesse domingo, a gente vai estar falando sobre a última ceia, que é o tema da lição, e sobre esse tema é um dos pontos que eu vou falar aqui, né, o tema da lição em si. A lição foi muito bem escrita, a lição está excelente, eu li e devorei ela a semana inteira. Estava super empolgado para fazer esse vídeo, porém meu celular quebrou e eu fiquei sem contato, mas depois eu li os versículos, eu acompanhei pela revista e eu estou aqui com dois pontos que eu acho muito interessante a gente discutir. Uma é uma curiosidade mais à parte, mais por causa do título, e a outra é uma curiosidade por que Cristo instituiu a Santa Ceia. Né? Era um cumprimento daquilo que a Páscoa era para os judeus, era uma figura e Cristo era o cumprimento. Então a instituição da Santa Ceia ela está dentro desse cumprimento, né, da Santa Ceia. E na curiosidade que eu queria dizer, ainda sobre o tema, a última ceia que o comentarista colocou, né, o tema da lição, o título da lição é a última ceia. Bom, quanto ao título, a última ceia, não tem na Bíblia a última ceia. Por exemplo, os reformadores, né, Martinho Lutero, João Calvino e as igrejas anglicanas e os presbiterianos, eles não usam o termo a última ceia, eles usam o termo a ceia do Senhor, ou até mesmo Santa Ceia, que eu acho que é o título mais correto para essa lição. Ou talvez se ele quisesse causar um impacto, eu acho que causaria mais impacto se ele tivesse colocado aqui a última Páscoa. Né? Eu me lembro quando eu me converti, eu comprei uma Bíblia, né, com a ajuda do pastor Samuel, e nessa Bíblia, em todos os evangelhos, a epígrafe dessa passagem de Lucas 22, né, versículo 7 a 20, que é o que a gente vai estudar nessa lição, todas as epígrafes diziam a última Páscoa e a primeira Santa Ceia. Então, é isso que a gente está vendo aqui. Então, eu acho que ele causaria mais impacto se ele tivesse colocado a última Páscoa. Ele causaria um grande impacto, ou a primeira Santa Ceia. Então, ele causaria um impacto muito maior. Porque a lição está riquíssima, ela está bem construída, ela está excelente. Tem, os subsídios do professor tem bastante texto aqui, muito interessante. Mas por que a última ceia? Por que nós acostumamos falar a última ceia? Esse é um nome que eu não gosto de falar muito. Né, a última ceia, a ceia do Senhor. Essa passagem, porque isso me incomoda, porque não é a última ceia, é a primeira Santa Ceia, é a instituição da Santa Ceia. Na verdade, ela estou sendo redundante, ela é a última Páscoa, essa passagem. Mas me incomoda porque essa passagem ela vai ser trazida lá com... se você pesquisar na internet, você vai achar os quadros de Leonardo da Vinci. Aí tem duas teorias. Foi justamente por causa do quadro de Leonardo da Vinci que a Santa Ceia do Senhor ali nesse episódio ficou popularmente conhecido como a última ceia pela Igreja Católica. Então você tem duas teorias. Na primeira, ela é bem ficcional, coloca Leonardo da Vinci como do Priorado do Sião, aí remete aos livros do Código da Vinci, em que ele colocou o nome de a última ceia porque ele acreditava que Jesus tinha morrido e não tinha ressuscitado, não acreditava na ressurreição de Cristo, e com isso era a última ceia de Jesus Cristo. Mas os historiadores afirmam que não foi Leonardo da Vinci que deu o título à sua obra, à sua pintura, de a última ceia. Significa o quê? Aí já é outra teoria, que é a última ceia porque outros pintores já haviam retratado esse episódio, que é o versículo 21 de Lucas, né? De Lucas 22, onde Jesus disse: aquele que coloca a mão comigo no prato é o que me trai. Então é justamente essa passagem que eles retratam. Então todos os outros quadros anteriores a Leonardo da Vinci colocavam os discípulos sempre numa linha horizontal e Judas sempre à parte. Nesse não, nesse Leonardo da Vinci ele revolucionou, botando as expressões dos discípulos como ele imaginava quando Jesus disse isso. Então você vê ali Tomé, Pedro, João, Tiago, o próprio Judas, você vê as expressões. Então foi um quadro que mudou a característica de como ver a Santa Ceia lá né, nos primeiros anos da igreja.
Então, quando Leonardo da Vinci ele faz isso, ele faz essa revolução, ele se torna o último quadro da Santa Ceia, então a última ceia. Então o termo última ceia é por causa do quadro de Leonardo da Vinci, não é porque foi a última ceia de Jesus, né? E ali a gente sabe que ali foi a última, pode ter sido mas foi a última ceia de Jesus, sim, foi a última ceia terrena, mas a última ceia, esse termo, ele é errado. O termo correto seria a última Páscoa, volta a falar, e a instituição da Santa Ceia. Outro ponto interessante é que Jesus deixa em segredo o local onde ele vai ceiar com os discípulos, onde ele vai celebrar a última Páscoa com os seus discípulos, né? Ele deixa em segredo por quê? Sempre acontecia, sempre depois do pôr do sol, a Páscoa, né? Então, ou seja, todas as casas estariam de portas fechadas, como era o mandamento lá atrás de Moisés, né? Então todas as portas estariam fechadas, todas as casas, as pessoas estariam dentro de suas casas. Então ele, já sabendo que Judas o trairia, né? Já sabendo que ele seria traído, ele deixou em segredo, né? Para que não atrapalhasse essa última ceia, porque tem um aspecto muito interessante. Ele diz que ele desejou muito. Deu um branco agora. Porque ele desejava muito, né, realizar a Páscoa, celebrar a Páscoa com os seus discípulos, porque ali teria um cumprimento, eles explicariam um cumprimento, o que a Páscoa representa, o que era a Páscoa para os judeus, e agora ele vai trazer um novo aspecto para a igreja, que é o cumprimento, a figura, ali é a transição da figura que a Páscoa representava para ao cumprimento em si, era a transição. Então, ninguém iria impedir isso. Jesus só seria preso a hora que ele quisesse, não a hora que os inimigos dele quisessem. Como está na nossa revista um subsídio excelente aqui, né, do Arrington e do Stoner. Practice your pronunciation. No comentário bíblico de Pentecostal do Novo Testamento, em que eles fazem justamente essa menção. Então, essa transição da figura para um cumprimento era interessante. Por isso que Jesus ele faz em segredo. Quando ele celebra a Páscoa, a gente bem sabe, a Páscoa, o que eles faziam? Era um cordeiro de 1 ano, resumindo, era um cordeiro de 1 ano, que eles pegavam, sacrificavam esse cordeiro, aspergiam o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, né, para proteger, né, onde só os egípcios iam ser atingidos pela praga, e eles seriam protegidos. Então esse sangue ele representa uma liberdade do povo do Egito, do povo de Israel do Egito. Então esse sangue representa isso. O cordeiro, logo depois ele era comido com pães asmos e ervas amargas, rapidamente, né, e eles tinham que estar vestidos, rapidamente eles comiam aquele cordeiro ali. Bom, isso era a figura. Figurava o quê? A salvação. Jesus, quando ele institui a Santa Ceia, ele pega o cálice representa o seu sangue, o pão representa o seu corpo, e nós bem sabemos que logo em seguida ele vai ser preso, ele vai ser açoitado e vai ser morto. Então o seu sangue na cruz vai verter, e esse sangue vertendo, ele está nos libertando do pecado. O sangue do Cordeiro da Páscoa ele libertou o Egito, Israel do Egito, e o sangue de Cristo na cruz nos liberta do pecado. Só que agora nós temos a figura do Cordeiro que foi comido, agora o seu corpo, para ele cumprir essa figura da Páscoa, o corpo de Cristo tinha que ser comido. Mas como? Então logo ele institui a Santa Ceia e pede que façam isso em memória dele. Então o corpo dele, quando a gente come o pão dele, a gente está justamente cumprindo a Páscoa que foi colocada lá atrás. Um pouco, a lição dela deixa bem claro isso, ela apresenta bem claro isso. Só que eu queria colocar esse ponto, esse aspecto que eu acho assim, eu acho que é o clímax. Eu achei que a revista ia colocar só, vou falar de Páscoa, mas ela fez um encaixe perfeito dessa transição da figura Páscoa e da Santa Ceia, sendo um cumprimento após a morte de Cristo, né? Ele instituiu antes,
mas após a sua morte, toda vez que a gente relembra, a gente está ali cumprindo junto com Cristo a figura lá do Antigo Testamento, que é a figura da Páscoa. Então a gente não tem que literalmente comer o corpo de Cristo, como a Igreja Católica diz que a hóstia ela é a transmutação do corpo de Cristo no pão. O pão se transforma no corpo de Cristo literalmente, não. É um símbolo e simbolicamente a gente come o corpo de Cristo cumprindo a figura da Páscoa e para ter comunhão com Ele. Então o comentarista ele fez uma transição perfeita dessa passagem. E com relação à gravação desse vídeo, foi corrido, né? Foi bem corrido. Eu sei, não sei o tempo final desse vídeo que esse vídeo vai ficar. Eu vou depois editá-lo, vocês vão estar recebendo só a edição. Teve alguns erros que eu não vou postar os erros. Talvez ficou um pouquinho confuso, talvez eu falei alguma coisa, podem me corrigir. Se eu falei alguma coisa que os irmãos não concordam, eu quero que vocês falem mesmo. Não, Renato não concorda com isso, Renato não concorda com aquilo, eu quero que vocês falem. Isso é interessante, não me importo, tá? O vídeo poderia ficar melhor, não sei se o áudio está saindo perfeito. Mas, então, esse é o primeiro, eu quero fazer outros, vou fazer outros vídeos, mas eu também quero que outros professores façam. No que vocês precisarem de mim, eu vou ajudar vocês, vou gravar. Vou pedir a Divanessa ela dar emprestado na próxima vez, a gente gravar lá na igreja. Eu quero gravar vídeo com o Léo, quero gravar o vídeo com o pastor Jonas Lima, vou gravar vídeo com o Júnior Pimentel. A gente não tem isso dos professores mais, mas a gente tem uma tecnologia, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Então, até mais, um abraço, boa noite, espero que vocês tenham gostado. A paz do Senhor.